Boa noite, pessoal. Estão me vendo aí? A câmera tá tudo certo. Câmera, áudio. Certinho, show de bola. Beleza. Agora eu vou pedir para todo mundo, se puderem mutar os microfones e interagir ali no chat. Aí no final a gente abre os microfones e vai trocando uma ideia. Beleza? Se eu for falando alguma coisa, for surgindo dúvida, vai participando ali no chat que eu vou lendo, tá? Vou deixar mutado aqui para eu conseguir concentrar, que senão não consigo ir falando. Beleza, pessoal? Beleza. Fechou. Pessoal, primeiramente, eu quis fazer essa primeiro aulão sobre gerenciamento, porque é uma das coisas que eu vejo pouca gente falando, sabe? Eu acho que tem muita irresponsabilidade sobre gerenciamento aí na internet. Eu sigo, obviamente, né, vários traders aí, tanto gringo quanto nacional, e muitos traders aí focado em mesa proprietária. E quando eu vejo o pessoal falando de gerenciamento, é umas coisas que eu, Rafael, então assim, ó, tudo que eu for falar, gente, por favor, isso é baseado na minha trajetória, sabe? No mercado financeiro, dos meus erros, dos meus acertos, então são algumas coisas que eu fui refinando para funcionar para mim. Então o que eu tô fazer aqui com vocês é compartilhar aquilo que eu faço, 100% do que eu faço no, no tópico de gerenciamento, né? Tô de coração aberto, vou compartilhar tudo mesmo desse assunto. E como eu tava falando, cara, eu vejo muita irresponsabilidade, o pessoal indicando, né, para o pessoal entrar com uma porcentagem muito alta e tudo mais. Então eu vou passar aqui uma visão que eu tenho. Então já adiantando, o meu gerenciamento, tanto para prova, quanto para minhas contas live, quanto para conta pessoal, hoje eu não opero mais capital próprio, mas eu já operei muito tempo capital próprio, hoje eu só estou 100% em mesa proprietária. Eu sou bem conservador. Porque tem uma coisa, não sei em qual livro que eu li isso, que tava lá o autor falando: o que que você quer? Você quer ganhar muito dinheiro ou você quer ganhar dinheiro sempre? Sabe, eu escolhi, obviamente, o caminho de ganhar sempre. Então todo o gerenciamento que eu faço é baseado nisso. Deixa eu mudar aqui. Aí. Mudou a tela aí para vocês? Estão vendo a tela do computador, o webcam? Se o webcam tiver em cima de alguma coisa que eu estiver falando, que agora eu vou ficar focado aqui na tela, tá? Vou parar de olhar aqui pro outro monitor, vou focar aqui na tela. Se o webcam estiver em cima de alguma coisa, vocês vão mandando aqui no chat, que eu arrumo ela. Aqui no Brasil Trading, deixa eu entrar aqui na aula. Aulas. Aqui. Ó, o primeiro aulão fala de gerenciamento de prop firms. Eu vou deixar aqui também um Word aberto para ir mostrando algumas coisas para vocês, e vou deixar aqui o TradingView também, que eu vou fazendo algumas anotações nele. Vamos. Gerenciamento para prop firms. Uma coisa que todo mundo sabe, para a gente passar na fase 1, na grande maioria das prop firms, a gente tem que fazer 8%, e na fase 2, 5% do valor total da conta, certo? E esses 8% varia entre, na verdade, deixa eu pôr entre parênteses aqui, entre 7% e 10%. Esse 5% ele varia só entre 4% e 5% mesmo. Eu não vi nenhuma mesa proprietária ainda, pelo menos eu não tenho conhecimento, que precisa fazer menos de 4 e mais de 5 na segunda fase. Então, partindo
princípio aqui, que a grande maioria delas é 8 e 5%, é onde eu vou falar para vocês o tipo de gerenciamento que eu uso. Agora, uma das coisas que nós sabemos também, não tem mais data limite para passar em nenhuma das fases. Uma das últimas que anunciou essa mudança, anunciou hoje, que é a E8 Funding, que é uma das mesas proprietárias que eu mais gosto, né, que eu utilizo ela, financiado por ela, que eu mais gosto. Hoje eu recebi o e-mail delas e ela postou também nas redes sociais que não tem mais data limite, nem os 30 dias para a primeira fase e nem os 60 dias para a segunda fase. Então hoje praticamente a gente tem tempo ilimitado para passar na primeira, ilimitado para passar na segunda. Um dos motivos que eu acho que mais tinha reprovação, um dos, obviamente, é a ansiedade causada pelo tempo limite para a gente conseguir fazer entre 8 e 10% na primeira fase e 5% na segunda fase. Se vocês já leram algum livro sobre mercado financeiro, eu não estou falando só sobre trade, mas sobre investimento, mercado financeiro no geral, vocês podem ver que a maioria dos investidores, do pessoal que opera, o que eles buscam entre 2 e 3% anual. Raramente você vai ver um grande investidor falando que quer buscar muito mais do que isso. Então esses negócios de 10% ao mês, 10% ao dia, na semana, sei lá quanto tempo, isso aí é coisa de youtuber e guru da internet, sabe? Como eu não tô tentando vender nada aqui pra vocês e nem ilusão, eu vou ser bem sincero, bem realista, então já peço desculpa se eu for frustrar a expectativa de alguém de vocês. Eu não quero passar nada que vai fazer vocês quebrarem conta, tá? Então assim, ó, a primeiro momento eu acho que vocês vão ficar um pouquinho assustados nesse gerenciamento, mas calma. Vamos encerrar aqui hoje, porque vai ficar tudo bem, prometo para vocês, beleza? Então, ó, a gente sabe, a gente tem que fazer entre 8% e 5% a maioria delas para passar. O gerenciamento que eu uso, vamos passar. Vocês já viram essa imagem? Todo mundo já viu essa imagem? Responde sim aí no chat se todo mundo já viu essa imagem. Dessa assertividade aqui, de quanto que você fica positivo, no risco-retorno. Já. Gente, puderem responder no chat, não no microfone, depois a gente libera e vai trocando ideia. Tá, então vamos lá. Um monte de empresa, de mesa proprietária, de corretora de Forex, divulga essa tabelinha. O que significa essa tabelinha? Significa se seu gerenciamento... Vamos lá, vamos abrir aqui uma... Deixa eu pôr num gráfico maior para ficar um pouquinho mais bonitinho. Eu vou abrir um gráfico que eu não opero. O USD, sei lá, CAD. Peguei aqui um USD CAD que não deve ter... É isso. Vamos lá. Aqui, ó, vocês estão vendo 1 para 1. O que é 1 para 1? 1 para 1 seria aqui, ó, faz de conta que eu vou vender aqui. Isso daqui é o gerenciamento 1 para 1. Eu estou disposto a perder uma parte para eu ganhar uma parte. Então, isso daqui é o gerenciamento 1 por 1. Se vocês verem bem aqui, ó, nessa quadradinho preto, tá aqui, ó, razão, risco, retorno, 1. Isso significa 1 para 1. 1 de loss para 1 de ganho. Então, o que significa? Se eu uso esse gerenciamento de arriscar 1 para ganhar 1, eu preciso ter mais de 60% de assertividade para eu conseguir ficar positivo. Certo? Faz sentido? Se eu arrisco 1 para 1 e acertei, ó, vamos lá, 1 para 1, 10 operações, acertei 5 e perdi 5. Eu estou no 0 a 0, certo? Estou no break-even, por isso do BE. Então eu preciso de 10 operações, acertar 6 e errar 4 para eu conseguir ficar com saldo positivo. Numa operação 2 para 1, o que significa o 2 para 1? Ó, 2, razão, risco, retorno, 2. Então o que significa? Eu estou arriscando uma parte para eu ganhar duas partes, certo? Isso daqui é a razão, risco, retorno 2 para 1. Então aqui, ó, seguindo o 2 para 1, eu preciso ter 40% de assertividade nas operações para eu conseguir ficar com saldo positivo. Então significa, se eu acertei 2 operações de 10, eu estou negativo. Se eu acertei só 3 operações de 10, eu estou negativo. Acertei 4 operações de 10, então beleza. Seguindo essa razão, risco, retorno 2 para 1, eu saio com saldo positivo. Razão, risco, retorno 3 para 1. 3 para 1 é isso daqui.
eu estou disposto a arriscar uma parte para eu ganhar 3 partes. Aqui, ó, razão risco retorno 3. Então, numa razão risco retorno 3 para 1, se eu acertar 2 operações de 10, eu tô negativo. Se eu acertar 3 operações de 10, ó que legal, eu já tô positivo, uma razão risco retorno 3 para 1. Então significa que em 10 trade, se eu acertar só 3, eu saio com saldo positivo nessa equação. Razão risco retorno 4 para 1. Mesma coisa, ó. Eu estico aqui o meu take. Esse cinza mais clarinho aqui de baixo é o take, aqui é o stop. Então 4 para 1. Eu estou disposto a arriscar uma parte para eu ganhar 4 partes. Na razão risco retorno de 4 para 1, se eu acertar só 2 trade, eu estou no 0 a 0. De 3 trade para cima, eu já estou com saldo positivo. Agora, se eu, numa razão risco retorno de 5 para 1, arriscar uma parte de stop para 5 de ganho, de take, com 2 operações, eu já estou com saldo positivo no final dessa equação. Fez sentido isso daqui? Manda aqui no chat, por favor, se fez sentido. Se não, eu tento explicar de alguma outra forma. Sim, sim, fez, sim, sim. Então, isso daqui, ó, depois eu mando ali no chat e vocês salvam essa imagem aqui para vocês. Essa imagem, eu coloquei ela porque assim, ó, todas as prop firms já fez uma postagem no Instagram e Twitter sobre ela. Praticamente todas as corretoras de Forex que eu sigo já postou elas. Ela tá certo? Sim, obviamente. Sabe, na matemática tá 100% certo. Só que também eles não falam quantas operações e quanto por cento do seu capital você tem que arriscar para conseguir ser lucrativo numa mesa proprietária. Quando eu falo ser lucrativo, na verdade é para poder passar. E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Então, já que eu dei essa introdução do risco retorno, todas as mesas proprietárias postou, vamos lá. Hoje eu passei a tarde fazendo essas continhas aqui para vocês. Então, ó, o que que significa? Número de trades. Eu coloquei 20 aqui, baseado na minha vida, tá? No meu gerenciamento. Em 30 dias, eu busco fazer no máximo 20 operações. São raros os meses que eu faço mais de 20 operações no mês, tá? Então, ó, número de trades 20. Se eu acertar 2 e tiver 18 loss, num risco retorno de 1 para 1, olha aqui, eu vou estar 400... só desculpa, gente. Eu fiz essa simulação utilizando uma conta de 10 mil, tá? Para ficar fácil a nossa conta, vamos fazer de conta que a gente está fazendo um teste de uma mesa de 10 mil, perdão, pulei essa parte. Então vamos simular que a gente está fazendo um teste de 10 mil, certo? Num teste de 10 mil, vou colocar até a empresa, ó, num teste de 10 mil da MFF, My Forex Funds. Num teste de 10 mil da MyFF, eu preciso fazer 800 dólares na primeira fase e eu preciso fazer 500 dólares na segunda fase, certo? Só para contextualizar. Então, toda essa simulação que eu fiz é numa mesa de 10 mil. Nessa mesa de 10 mil, esse daqui é o objetivo. Porém, a gente tem o drawdown. Todo mundo sabe o que é drawdown? Drawdown, gente, significa rebaixamento. Rebaixamento é o quanto essa conta está negativa. Então, o drawdown dessa conta pode ser diário de 5% ou total de 10%. Uma ou outra tem uma variaçãozinha de 4 e o total de 12, mas vamos colocar aqui numa média, sabe? Que é a da grande maioria. Então, ó, eu tenho um drawdown diário de 5% e um total de 10%. Então, o que que significa isso? Significa-se que no dia, se eu perder 250 dólares, eu tô fora 5%, não, 5% é 500. 5%, 500 dólares, eu tô fora desse teste, perdi o teste, fui reprovado.
E no total, se eu perder $1.000, eu tô fora também, certo? Fez sentido, gente? Todo mundo sabe das regras de mesa proprietária? Se não souberem, eu explico aqui, tá? Puderem responder sim, 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 sim. Sim, então beleza. Ó, eu já contextualizei vocês, perdão que eu tinha esquecido de contextualizar. Então, ó, a gente vai fazer um teste de 10.000 da MFF. Eu posso perder 500 por dia ou 1.000 no total. Eu tenho que fazer $800 na primeira fase e 500 na segunda. Então, ó, em 20 trades que eu fiz durante o mês inteiro, se eu acertar só 2, buscando uma razão de risco-retorno de 1 para 1, que seria isso daqui, 1 para 1. Ó, buscando 1 para 1. Se eu acertar só 2, o que vai acontecer no final desses 20 trades? Eu vou estar $400 positivo. Tá, mas por que 400? É o que eu vou falar aqui para vocês agora. Nesse gerenciamento que eu vou sugerir para vocês, é o que eu faço. Eu arrisco apenas 0,25% do meu capital. Por isso que eu cheguei naquela conta de $400. Então vamos lá. Deixa eu sou ruim de porcentagem. Eu criei uma conta. Essa aqui é uma conta demo, tá? Da FP Markets. 0,25 vai dar $25. Então eu vou arriscar $25 por dia. Isso, Rafael, tá? Então por dia eu arrisco $25 só. Da conta de 10.000, sabendo que eu posso perder 500 por dia, mas eu arrisco só $25. Sabendo que eu arrisco $25, se eu acertar 2 e perder 18, eu fico 400 negativo. Por quê? Então vamos lá, toda essa conta que eu estou fazendo é com 0,25% de risco só diário. Se vocês quiserem colocar risco por operação, beleza, mas no meu gerenciamento é risco diário porque eu faço praticamente uma operação por dia. Então vamos lá, 18 trades negativos vezes $25 que eu estou perdendo dá 400. Porém, eu acertei 2 e eu estou arriscando 25, 2 vezes 25, 50. Menos 50, cheguei na conta aqui de $400. Deu para entender? Isso com 10% de assertividade. Ó, eu fiz aqui a tabelinha total, mas eu coloquei o filtro aqui em cima. Então vamos só aqui pro de 1 para 1. Se eu acertei só 2 trades, eu tô $400 negativo. Se desses 20 eu acertar 3 trades, $350 negativo. Ou seja, na razão risco-retorno de 1 para 1, mesmo se eu gabaritar, acertar 20 trades, olha o que acontece. $500 positivo só. Nesse gerenciamento que eu estou sugerindo para vocês, que é de arriscar 0,25. É o que eu falei para vocês agora há pouquinho. Calma um pouquinho, só me dá a oportunidade de acabar de mostrar tudo aqui para vocês, porque agora parece frustrado. Nossa, então eu nunca vou ser lucrativo, está arriscando muito pouco, só 25 por dia. E eu vou falar até o porquê que eu uso isso, tá? E o porquê que eu vou sugerindo. Isso aqui não é uma indicação de nada, eu só estou sugerindo o que eu estou fazendo. Quem quiser acatar, beleza, eu vou botar aqui para tirar todas as dúvidas. Então, na razão risco-retorno de 1 para 1, mesmo acertando 20 trades de 20, eu vou ter só $500 de lucro. Vamos pular agora para risco-retorno de 2 para 1, beleza? Na razão risco-retorno de 2 para 1, para eu conseguir chegar em $800, vamos ver se chega. Aqui, ó, eu preciso acertar 18 trades para eu ter $850. Então, 18 trades de 20, 90% é difícil, né? Você ter uma estratégia com 90% de assertividade. E, obviamente, de novo, arriscando 25. Porém, agora, como é razão risco-retorno de 2 para 1, para ganhar 50. Certo? Então, vamos lá. Ó, vamos fazer a conta de novo do 18. 18 vezes 25, 450.
Porém, 2 trades positivos. Porém, em cada um desses 2 trades, eu ganhei $50 ao invés de 25. Porque agora, o meu risco retorno é de 2 para 1. Eu ganho 2 partes, arriscando só uma. Então, 50, 50, 100, menos 100, 350. Tá fazendo sentido essa continha aqui que eu estou fazendo? Então, na razão risco-retorno de 2 para 1, eu preciso ter 90% de assertividade para eu conseguir passar nessa primeira fase. Beleza, na primeira. Agora, na segunda fase, eu preciso só de $500. $500, aqui ó, 70% de assertividade. Tem gente aí que consegue fazer 70% tranquilamente, sabe? Na razão risco-retorno de 2 para 1. Certo? Agora vamos melhorar um pouquinho mais esse cenário. Razão risco-retorno de 3 para 1. O que é esse 3 para 1? Mesma coisa, ó. O meu take agora vai ficar um pouquinho mais longo do que ele estava 3. Estou disposto a arriscar só isso, porém eu quero ganhar tudo isso. Eu acredito que o mercado venha até aqui embaixo. Essa é a razão risco-retorno de 3 para 1. Na razão risco-retorno de 3 para 1, ou seja, eu vou perder $25 para ganhar $75. Olha aqui como que o cenário já fica mais interessante. Eu preciso acertar só 65% das operações. Ou seja, de 20 trades que eu fizer, eu tenho que acertar 13. Então, um número legal, não tá? Agora já começou a ficar interessante. Ó, se eu perder, eu perco 25. Se eu ganhar, eu ganho 75. Então, eu posso ter uma sequência de loss que em 1, 2 trades eu já recupero tudo e finalizo positivo. Então, já começa a ficar um cenário bem legal aqui pra gente, sabe? Agora, ó, razão risco-retorno de 4 para 1. Ó, razão risco-retorno de 4 para 1. O que significa isso? De novo, vai aumentar o nosso take para 4. Ó, o nosso take vai ficar um pouquinho mais longo. Porém, a cada take que eu te acertar, em vez de $25, agora eu ganho $100. E olha aqui que legal. Eu preciso acertar só 55%. Então, de 20 trades que eu fizer, eu preciso acertar 11 para eu conseguir passar nessa primeira fase. Fazer 8% da conta. Mano, se puder mutar o microfone e falar ali no chat, depois a gente libera aqui, todo mundo conversa, por favor. E bom dia, boa noite aí, seja bem-vindo. Então, na razão risco-retorno de 4 para 1, ó, eu preciso ter, cadê? 55% só de assertividade para eu conseguir fazer esses mesmos $800. Aqui, ó, vai ficar entre 50 e 55, vai dar uns 52% de assertividade. Isso daqui, gente, é quase cara e coroa, né? Já tá numa assertividade muito boa. Dificilmente uma estratégia vai te pagar, tipo, muito menos do que isso, né? De assertividade. Agora, numa razão risco-retorno de 5 para 1, gente, mesma coisa, seguindo o mesmo princípio aqui. Olha lá, o take lá embaixo, um take de 5, arriscando só um pouquinho uma parte para ganhar 5. Então, se eu perder, eu perco 25. Se eu ganhar $125, cara, olha aqui, 45% só de assertividade. Então, a gente, para ser lucrativo, passar nessa primeira fase arriscando só $25, que é 0,25% do capital, a gente precisa de 45% de assertividade. Pô, então a gente consegue perder mais do que ganhar e mesmo assim passar na primeira fase da prova. Olha que legal que tá ficando agora o nosso cenário. Então, assim, a gente conseguiu chegar aqui num cenário onde, se eu fizer uma operação com risco-retorno de 5 para 1, eu posso perder mais do que ganhar e mesmo assim fechar um mês com quase 10% de lucro. Tá ficando bem interessante. Agora, ó, risco-retorno de 6 para 1. Até 5 para 1, gente, é tranquilo, sabe? De fazer de 6 para cima, requer um pouquinho mais de refinamento na estratégia, mas, gente, é tranquilo também. Num risco-retorno de 6 para 1, para eu fazer os $800, olha aqui, eu tô numa casa entre 35% e 40%. Ó, com 35% eu fico $725 positivo e com 40% eu fico $900 positivo. Então eu posso acertar 7 trades de 20, na verdade 7,5 ou 7 ganhando um pouquinho mais, de 20 para eu conseguir fazer esses 8%. Eu preciso acertar menos de 40% para conseguir fechar o mês com 8%. Tá fazendo sentido aqui para vocês?
Aqui, ó, eu coloquei o cenário de 20 trades, porque dificilmente você vai passar só em 10, né? Esses negócios de 10 trade, riscando 1% é coisa de youtuber aí, desses gurus aí da internet que faz muita gente quebrar conta. Inclusive, um tempo atrás eu fui desses daí que acredita em vários gurus, então por isso que eu tô tentando passar um gerenciamento aqui que mudou bastante o meu operacional. Agora só para contextualizar aqui, ó, um risco retorno de 7 para 1, olha aqui, eu preciso acertar entre 30 e 35%. Num risco retorno de 8 para 1, eu preciso acertar entre 25 e 30%. Cara, é difícil você fazer 8 para 1? Vou falar que é muito difícil, mas não é uma coisa fácil também. Só que sabendo se eu vou fazer 20 trades e acertar só 5 ou 6 para conseguir passar, é bem possível, né? Então eu posso errar 15 e mesmo assim fazer esses 8%. Cara, em um mês você consegue fazer 5 trades positivo, não consegue? Agora, gente, só para continuar, vou dar um print aqui da tela. Vou jogar para cá. Vocês reparem, eu tô gravando aqui a tela para mim, só para eu ver todos os nomezinhos aqui na gravação, para eu chamar depois vocês. Eu queria que vocês fizessem um compromisso comigo, se possível, e ir me mandando depois. Eu queria que vocês fizessem uma tabelinha, pode ser no Word mesmo, só para eu saber como é que tá o operacional de vocês. Faz assim, ó, de 1 a 20. 3, 4, 5, até 20. E coloca o resultado desses 20 trades de vocês. Vocês podem fazer isso, os seus próximos 20 trades real, que vocês realmente entraram na operação, pode ser em conta demo, não tem problema, mas que seja feito eles no MetaTrader, tá? Não precisa me mandar print, não precisa colocar valor financeiro de forma alguma, só coloca aqui, ó, de 1 a 20 e coloca aqui esse trade, o win e qual que foi o risco retorno de vocês. Aqui no outro, sei lá, loss e qual que foi o risco retorno. Vocês podem fazer isso para eu poder ajudar vocês nesse operacional, que depois disso aí eu consigo dar alguma dica para vocês individualmente de qual porcentagem utilizar, o que dá para a gente refinar. Pode? É só fazer isso, gente. Os próximos 23 vocês colocam aqui no Word, no bloco de notas, em qualquer coisa. Trade 1, loss ou break even, ou foi o win. E qual que foi o risco retorno que eu tive, sabe? Só nos próximos 20, só isso que eu tô pedindo para vocês. Puderem fazer esse compromisso aqui comigo e me mandar. Não precisam fazer igual eu, que eu faço praticamente um trade por dia só. Eu faço 20 no mês. Se quiserem fazer, sei lá, 20 no dia, se for possível, faça. 20 na semana, faça. Mas só coloca isso, só faz esse journal de 20 trades, por gentileza, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho a tabelinha completa de quanto que ficaria. Depois eu mando todo esse sprint aqui para vocês, tá? Ali no chat aberto. Aí vocês podem copiar isso daqui. Então fez sentido do porquê a gente não precisa arriscar muito e mesmo assim ser lucrativo? Por que que eu fui chegando nisso daqui? E aqui, ó, até agora eu tô falando no teste, tá, gente? Sabe por quê? Você tem ali 10 mil. 10 mil. E você pode perder 500 por dia. Porém, você arriscou 1%. Igual um monte de youtuber fala. Você perdeu. Então 1% tá $100 negativo. $10 por total. Total. Balanço. Então a gente ficou agora 9.900. Aí você fez outro trade arriscando $100. Perdemos. Total 9.800. Aqui, gente, beleza, lá tá, mas só 200 de 10 mil, tá de boa. Gente, sabe por que que não tá de boa? Quando a gente coloca tudo em porcentagem, você perdeu 2%. Se eu perder
10% eu tô fora. E se eu perder 5% eu tô fora de novo. Então a grana que a gente gastou pagando essa prova, quanto que tá a prova de 10k? Deve ser uns $100, né? Uns $110 mais ou menos. Então a gente gasta R$ 500 para fazer uma prova, para arriscar muito. Por que arriscar muito? Porque quando a gente vai ver no YouTube, vai acompanhando alguns trades, eu mesmo, às vezes eu posso ali algumas provas que eu passei em um dia, em 2 dias. Porém, toda vez que eu posso, eu tenho minha responsabilidade com todo mundo. Eu sempre coloco, gente, eu não saí do meu operacional. Eu continuei arriscando isso daqui, porém eu tive um risco-retorno muito grande. Eu fui fazendo uma condução de trade, outras entradas dentro da mesma operação. E aí eu consegui chegar no final da operação extremamente alavancado, porém correndo o mesmo risco. Dessa forma, beleza. Agora, quando eu vejo alguns vídeos da pessoa, não, você tem que arriscar 1% por operação, você acertar essa operação, então vamos lá, você arriscou 1%. Acertou, uma operação de 1 para 2, 1 para 3, você está lá com 3% positivo. Aí você arrisca 3%, 3 vai buscando 2%, você está 6, 6 e 3, 9. Cara, isso é um pouco irreal, porque você vai ficar andando para cima e para baixo, ainda mais quando você entra num ciclo de loss. Eu acho que se vocês operam aí há mais de um ano, vocês têm toda a ciência que tem algum momento que a gente entra num ciclo de loss. Seja uma semana ruim, um mês ruim, que a gente tem lá 5, 6, 10, 12 loss seguidos. Se a gente está num ciclo de loss, utilizando esse gerenciamento pesado de mais de 1% por trade, a gente vai perder 1 milhão de contas. Agora, se a gente está numa sequência de loss, arriscando 0,25 por trade, meu, você tem que perder muito para você ser expulso. Ó, 4, né? Tem que fazer 40 trades negativos para você perder a conta. Alguém aqui já fez 40 trades seguido negativo? Se puderem responder no chat, por gentileza. Eu acredito que não, né? 10 tá de boa, cara. 10 tá de boa. 10, 15, às vezes você entra aí num mês, igual agosto é um mês difícil de operar. Agosto, dezembro, sabe? São 2 meses chave aí que é bem difícil de operar. Se entrar entre 10 e 15, você tá indo normal. Mas 40 trade negativo, então desculpa, você não tem uma estratégia no minimamente validada, ou você não tá conseguindo entender o mercado. Porém, mesmo assim, gente, utilizando 0,25, a gente pode perder 40 vezes seguida. Tá fazendo sentido, gente, até aqui? Eu só fui chegando nesse número porque, conforme eu ia utilizando esses 1%, ficando 2% negativo, aí no outro dia, mais 100, 9.700. Cara, isso aqui vai aumentando tanta ansiedade, mas tanta ansiedade, que vocês não fazem ideia. Alguém já falou para vocês que as nossas tomadas de decisão no mercado é basicamente as mesmas tomadas de decisão que a gente tem na vida? Vocês já leram algum livro, já fez alguma mentoria, já viu alguém falando que o nosso comportamento dentro do mercado financeiro é o reflexo do nosso comportamento na nossa vida? Alguém já falou isso para vocês? Vocês já leram em algum lugar? Vocês têm a ciência disso? Sim, 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 sim. Ó, as duas coisas que eu acho muito mais importante dentro do mercado financeiro, mais do que estratégia, seja Smart Money, ICT, Price Action, média móvel, ombro, cabeça, ombro, análise gráfica, padrão gráfico. Primeira coisa, gerenciamento. Segunda coisa, gerenciamento de risco. Gerenciamento financeiro, né? Eu coloco os dois dentro do gerenciamento. E o outro também é o gerenciamento, porém é o gerenciamento psicológico. Eu não vou falar controle psicológico porque a gente não controla sentimento. Porém a gente consegue gerenciar esse sentimento. Como que a gente gerencia esse sentimento? Entendendo como que a gente é, entre aspas, na real life, na nossa vida pessoal. Então a gente entende como é que a gente está se sentindo no momento da operação e dependendo como que está esse sentimento, a gente vai fechar o gráfico e fazer outra coisa. Então se você entrou aqui, você está ansioso com alguma coisa, com família, com outro trabalho, com qualquer outra coisa, um trampo, sei lá,
cara, não é a hora de operar, porque todas as suas tomadas de decisões dentro do mercado financeiro vai ser baseado nessa ansiedade. Principalmente porque a gente está mexendo com dinheiro, a gente está trabalhando capital, seja ganhando ou seja perdendo, a gente está mexendo com o nosso psicológico. Sim, muita gente acha que o psicológico é afetado só quando tá perdendo, quando tá ganhando também. Tanto que os maiores loss que eu já tomei nessa trajetória que eu tenho foi depois dos meus maiores ganhos. Eu ficava com um sentimento tão extasiado, mas tão extasiado que eu me sentia o cara, né? O super-herói. Aí no outro dia eu ia querer ganhar o dobro do que eu tinha ganhado no dia anterior, e o dia anterior tinha sido o meu maior ganho. E o que eu fazia? Eu entregava tudo que eu tinha ganhado e mais um pouco pro mercado. Então, como nossas tomadas de decisão no mercado financeiro é o reflexo das nossas tomadas de decisão na nossa vida pessoal, a gente tem que ter esse gerenciamento psicológico. Primeira coisa, gerenciamento de risco, gerenciamento financeiro e o gerenciamento psicológico. Estratégia, gente, é o de menos. Tô falando sinceramente. Se vocês quiserem começar a fazer o diário de trade, trabalhar gerenciamento de risco, gerenciamento financeiro e gerenciamento psicológico, independente da estratégia que vocês usam, tenho certeza absoluta que vocês vão fechar o ano positivo, tá? Quando a gente fala de positivo, vamos só colocar uma coisa na cabeça. Vamos falar o positivo anual, tá? Mensal, beleza, se o mês está positivo ou não. E se a gente finalizou o ano positivo. Esse negócio de, eu sou consistente porque eu acertei 5 trades seguidos, minha semana foi positiva, eu sou consistente. Gente, consistência, a gente ficar pelo menos um ano sem perder uma conta. Não precisa nem fechar o ano positivo. Se eu fiquei um ano sem perder a conta, beleza, a gente tá começando a ser consistente, tá? Então, ó, só voltando, eu tô indo e voltando, vocês podem ir falando aí pra eu voltar, pra eu não ficar divagando. Eu cheguei nesse 0,25, gente, pra não mexer com o meu psicológico, porque eu vi que toda vez que eu tava perdendo, eu não tava aceitando esse loss, aí eu ia lá, perdia, por mais que eu tava seguindo, exatamente, é só 1%, é só 1%, não tô buscando arriscar o dobro pra recuperar esse 1 que eu perdi. Eu só tava vendo a conta negativa, e o que eu fazia? Eu tava me pressionando a querer ser mais assertivo para conseguir recuperar esse loss e começar a ver essa continha negativa. Gente, até recentemente aí, ó, e mesmo com consistência em mercado, com anos em mercado, com um monte de conta aí aprovada, a gente faz cagada ainda, tá? Dia de fúria tem. Eu já mostrei aqui algumas provas que eu reprovei, que eu fiz dia de fúria, porque às vezes eu começo alguma prova, comecei uma sequência de loss, você dá uma desanimada, vai fazendo cagada. Por isso que tem um gerenciamento psicológico também. Então tem que entender quando você não tá bem e ficar de fora disso. Aí eu cheguei nisso, gente, só para controlar a ansiedade, porque cara, numa conta de 10k, você ficar 25 dólares positivo, quem que vai sofrer com isso? Sabe, eu sempre converso com o pessoal aqui, quando eu entro no chat de voz, às vezes o pessoal fica, caralho, putz, tomei um loss, tô fudido, aí começa, sabe, querer recuperar e fica malzão, dá pra sentir até no tom da voz da pessoa que ela tá malzão. Se você tomou um loss e tá com esse sentimento muito mal, o que que significa? Você entrou com um lote errado, você entrou mais alavancado do que você estava disposto a perder. Então, quanto que é uma porcentagem legal para você trabalhar? Aquela porcentagem que se você perder, vida que segue, você vai ali, tomar uma água e beleza, continua o dia, vai para outro dia, você não vai ficar pensando sobre isso na hora que você está dormindo, você não vai estar no seu momento de lazer pensando no loss que você tomou, o que você podia fazer diferente. Então, quando a gente está trabalhando com uma porcentagem bem abaixo, isso aqui não acontece, cara. O que que é 25 dólares num montante de 10 mil? Cara, é nada. Ainda mais se a gente trabalhar com um risco retorno, pelo menos assim, no mínimo de 1 para 3, gente, é um tradezinho pra gente recuperar 3 trades perdidos, sabe? Então, quem quiser seguir essa sugestão minha e começar a baixar a mão, a gente não precisa ficar arriscando 1%, 2%, 3% para conseguir passar nessas provas não, e dá para passar rápido. Igual aqui, ó, tô mostrando para vocês num cenário de 20 trades. Se você é uma pessoa que faz, sei lá, 3 trades por dia, 20 trades daí um pouquinho mais de uma semana, certo? Então com um pouquinho mais de uma semana, com 1 para 4, você acertando 11, entre 10 e 11 trades, cara, é de boa, né? Então em uma semana você consegue. Teve até alguém aqui do chat que
que tá aqui participando, que eu falei, né, do gerenciamento, falou, mas como é que você passa nas provas com 0,25? Demora demais. Não, não demora demais não, cara, demora 20 trades, sabe, em 20 trades acertando 10 e 11 você passa. Então lá, para acertar, fazer 20 trades, você faz 2 por dia, 10 trades na semana, com 15 dias, você já fez o que você precisava. Ali o Johnson, ele mesmo. Viu? Então, assim, a gente não precisa, cara, arriscar muito. A questão é aquilo. Escolhe. Vocês têm duas escolhas para fazer. Agora, aqui no mercado financeiro, você quer ganhar muito, é assim, pra caralho, arrebentar, ou você quer ganhar sempre? Sabe, é mesmo aquela brincadeira que eles fizeram com uma criança. Você pega, sei lá, uma criança. Você quer esse chocolate, você quer ganhar 1 centavo e esse 1 centavo vai ser dobrado todos os dias. A pessoa quer um chocolate, os 10 reais, os 100 reais. Ninguém pensa nesse 1 centavo dobrando o valor todos os dias. Sabe, isso é o ganhar sempre. Agora, você pegar o chocolate, 100 reais, 1.000 reais, significa o ganhar muito. Quando a gente vê um monte de vídeo, eu não quero ficar citando pessoas, ficar criticando, só tô falando, gente, porque é uma experiência que eu passei. Quem conversa aí comigo diário sabe, eu fiz praticamente todos os cursos que eu vi no YouTube, tudo que aparece eu vou fazendo, todos os cursos que tá aparecendo eu tô fazendo também, porque eu não me acho o dono da razão, então sempre tem alguma coisa para absorver, até desses gurus aí, alguma coisinha pelo menos eu absorvi. Mas essa parte de gerenciamento, gente, é o que menos falam, sabe? Já teve várias mentorias que eu fiz lá que tinha, sei lá, 50 aulas, 30 aulas e de repente a aula de gerenciamento era coisa de 10, 15 minutos, sabe? Era um gerenciamento só. Olha, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão arriscar 1% por operação, 2 operações por dia, perdeu 2%, tchau, acabou o mercado, ou amanhã a mesma coisa, arrisca 1%, você vai perder 2% por dia. Gente, isso daqui não é sustentável a longo prazo. Se você algum momento você pensa em viver de mercado financeiro, você não está pensando quanto que você vai ganhar esse mês, não. Você está pensando quanto que você vai ter daqui 10 anos. Se ano que vem você vai começar a pagar suas contas com o mercado financeiro, se daqui 2 anos você vai estar ganhando o mesmo salário que você ganha na sua profissão atual com o mercado financeiro. Então, se você começa a usar esses gerenciamentos extremamente alavancados, você não vai ter uma vida, beleza. Vai ter um ou outro que deu sorte, tá? Vai, cara. Claro que vai, sempre tem alguém que vai se destacar e que vai conseguir fazer isso daqui. Mas a longo prazo, se você é uma pessoa mediana no mercado financeiro, não é sustentável, te juro que não é. Agora, se você começa a pensar em razão risco-retorno e tentar ir refinando a sua estratégia para estar aqui, ó, 3, 4, 5 e daí para cima, você pode cada vez mais arriscar menos e ganhar muito mais. E o pouquinho que você for perdendo, vocês não vai sentir. Tá fazendo sentido, gente? Para vocês? Estão entendendo? Estão com alguma dúvida quanto a isso? Pode complicar um pouquinho? É, gente, não precisa, cara, aumentar a mão. Porque pensa, cara, igual, se você segue esse gerenciamento. Cara, isso, tem uns caras que eu sigo que eu gosto da estratégia, eu gosto da visão, eu gosto do jeito que eles ensinam o mercado. Sabe, tem um monte de gringo aí muito bom na forma que eles passam o conhecimento de mercado, a análise técnica deles. Mas quando chega no gerenciamento, não sei se é porque eles já são pessoas muito consistentes, muito confiantes, que eles passam esse gerenciamento. Mas a gente, pessoas medianas, se começa a fazer isso, cara, imagina, você acabou agora, gastou 500 reais. Você é uma pessoa que recebe, sei lá, um salário mínimo. Vamos colocar aí o padrão, 80% da população do Brasil. E você quer entrar no mundo do mercado financeiro. Você recebe 1.380, um salário mínimo. Gastou 500 reais para pagar um teste de 10 mil. Aí beleza, você tá lá. Pagou 500 reais. Você tá com 10 mil. Você pode perder 500 por dia ou 1.000 no total. Aí você arriscou 1%, perdeu. Mas o que o youtuber falou? Pra você arriscar no máximo 2% por dia, certo? Então vamos lá, perdi 1%, perdi outro 1%, então já estou 200 negativo se eu perder 500. Cara, você já está muito mais perto do seu drawdown do que do seu take. Uma pessoa que está começando agora, que comprou um teste baixo, que está usando 50% do seu salário para tentar fazer essa prova, como que fica o psicológico?
Então, quando eu estou falando em psicológica, a gente tem que pensar nesse montante todo. Agora, se você tem muita grana para gastar aí, foda-se esses R$ 500, não vai fazer diferença nenhuma, tranquilo, seu gerenciamento financeiro, sabe? Mas pensando a longo prazo, isso daí não se sustenta. Deixa eu ver, no Position Sizer calcula. A gente aqui, ó, no nosso Discord, se vocês forem lá embaixo, a gente tem downloads e tem indicadores. A gente tem a categoria estudo. Dentro desse estudo tem downloads e tem indicadores. Lá a gente tem um indicador que chama Position Sizer. Ó. Position Sizer é esse carinha aqui, ó. A gente joga ele dentro do MetaTrader 4 e do MetaTrader 5. A gente tem esse carinha aqui dentro. Deixa eu tomar uma água, gente. Eu tô engasgando aqui, peraí. Ó, Position Sizer significa assim que você joga ele para dentro do gráfico, ele é um Expert Advisor, ele é um EA. Aí ele já vê o Account Balance, né, que é o valor da sua conta. Ó, isso aqui é uma conta demo, tá, da FP, eu coloquei $10.000 ali de saldo pra gente poder simular. Deixa eu ver, acho que é HK50, não, vamos ver o... Aqui, abertura de toque, esse índice aqui movimenta bem. Ó, vocês estão vendo que tem uma linha azul? Ó, essa linha azul e essa linha verde, ó, é desse Expert Advisor, que é o Position Sizer, certo? Aqui nele, ó, posição long. Se eu clicar nesse long, ele vira short. Olha lá, entre minha entrada. Long comprado e short vendido, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer uma venda aqui. Ó, esse verdinho aqui é o meu stop loss. E esse azul, cara, perdão, gente. E esse azul é onde está o preço, né? Que é a entrada que eu vou fazer. Aqui ele tá Order Type, entrada instantânea, ordem a mercado. Ou eu posso colocar aqui ordem pendente e colocar, ó, eu só vou fazer a compra quando ele chegar aqui e meu stop loss vai ser ali. Então você consegue calcular até a ordem pendente. Então aqui, ó, ele já reconheceu que eu tenho $10.000 nessa conta, risco, porcentagem 1%, 0,25. Olha lá. Aí ele fala quanto que eu vou perder. Então vamos colocar aqui uma ordem pendente e eu vou fazer um long, eu vou fazer uma compra. Ó, o meu stop loss vai estar aqui embaixo dessa mínima. Para o meu stop loss estar embaixo dessa mínima, eu perder só os $25 dessa conta, ele fala que eu tenho que fazer uma entrada com 0,01. Então aqui, ó, Position Sizer, ele vai te dar o quanto que você pode perder, o valor do lote para a quantidade que você está disposto a perder, certo? Dá para calcular nesse site aí também, né, que eles passaram, porém você tem que ficar saindo do MetaTrader 4. Então eu gosto desse A porque ele fica dentro do MetaTrader. Aí eu acho mais fácil. Deixa eu pegar aqui, ó, aqui no Shao. Deixa eu ver se tem uma variação. Aí, 0,25%. Ó, para o meu stop loss do Shao, aqui embaixo, para eu perder só os $25, olha aqui o lote que eu tenho que entrar, 0,09. Então 0,09 de lote, para ele chegar aqui eu perder $25 só. Então ele já faz esse cálculo para mim, vai ter que ficar indo lá em site, fazer esses cálculos e tudo mais. Pelo menos eu acho mais fácil aqui. Mas vocês quem sabe, tem calculadora, Baby Pips, tem um monte de coisa aí. Eu gosto muito dessa calculadorinha aqui dentro. Ô Jonatas, algumas prop firms não aceitam você gerar ordem dentro desses indicadores, tá? Porque tem indicador tipo Position Sizer que você consegue clicar e ele abre a sua ordem. Igual tem algumas que não aceita IA de forma alguma. Porém, esse A não está executando nenhuma operação, ele não está encerrando a operação e ele não está abrindo nenhuma ordem. Então eu consigo deixar ele aqui dentro do gráfico só para eu calcular. É como se fosse qualquer outro desses indicadores.
Eu uso ele em todo, aqui ó, olha aqui embaixo ó, se vocês olharem aqui embaixo no meu Windows, ó, o tanto de MetaTrader aqui, de todas as corretoras que eu tenho, que eu sou financiado. Eu tenho ECA aqui em todos eles, sabe? Tanto nos que são MetaTrader 4 quanto o MetaTrader 5. Para mim essa daqui é uma ferramenta essencial para eu usar. Não, mas se você tá com um EA aqui que não tá mexendo na ordem, e nem finalizando a ordem, e nem abrindo a ordem, não tem problema nenhum. Esse que é o problema, porque a gente tem alguns EAs tipo Position Sizer, que ele só é regulador de drawdown. Então você coloca ali que você pode perder 1% ao dia. Na hora que você fica 1% negativo, ele finaliza todas as operações. Então tem mesa proprietária que não aceita isso, por mais que ele tá só fechando a operação, ele não tá abrindo aquele monte de ordem. Mas se você só deixa ele jogado aqui no gráfico, é como se você não estivesse utilizando, porque ele não abriu ordem. Então nenhuma ordem no MetaTrader 4 é registrado que está sendo aberto por ele, certo? Exato, ele não faz nenhuma execução automática, nem de abertura, fechamento, modificação de trailing stop, de parcial, de nada. Apesar que por ele ó, você tem trades, swaps, margem, risco, você consegue calcular várias coisas. Eu uso só essa parte aqui mesmo, sabe? Só esse aqui é o único cálculo que eu uso. Aqui você pode ver que os dólares tá dando uma variada, porque agora é abertura de mercado, o spread fica dando uma boa variada. Tá? Mas na hora que tá tudo funcionando, sessão de Londres, Nova York, ele fica bem mais estável do que agora. Então eu uso essa ferramenta aqui para calcular. Podemos dar continuidade aqui? Gente, alguma dúvida até agora? É, Jonathan, dá pra executar sim. Só que eu não executo não. Eu deixo até desativado aquela... Nas mesas que eu uso, negociação automatizada. Eu deixo até ela desativada, sabe? Pra não ter nenhum tipo de risco. Não uso absolutamente nada. Gente, deu pra entender que arriscando 0.25... vocês conseguem tranquilamente passar em qualquer prova, por mais que seja só 30 dias. Agora é tudo tempo ilimitado, então fica mais tranquilo ainda. Mas mesmo com 30 dias, você fazendo uma ordem, 2 ordens por dia, vocês conseguem passar tranquilamente. Hoje eu não vou falar de operacional, de gráfico, de nada, só quero focar em gerenciamento. E na verdade eu vou fazer outras aulas de gerenciamento também. Vou entrar ali no chat várias vezes pra gente falar de gerenciamento. Porque, cara, a longo prazo é isso daqui que vocês vão ser lucrativo. Teve um livro também que eu li, que é um teste que eles fizeram, foi um trader mesmo que fez esse teste. Ele escolheu um horário por dia. Todo dia, esse horário, ele pegava uma moeda, girava a moeda e dependendo se dava cara e coroa, ele abria a ordem dele. Aí o que que ele fez? Primeiro mês negativo, segundo mês negativo, ele ficou alguns meses negativo. O que que ele fez? Ele começou a mudar a razão risco-retorno dele. Ele fez 2 para 1, depois 3 para 1, a partir de 3 para 1, fazendo cara e coroa. No mesmo horário, todo santo dia, abrindo uma ordem por dia, ele estava já fechando o ano inteiro dele positivo. Não todos os meses, mas ele fechava ao longo de 12 meses, ele ficava com saldo positivo no cara e coroa. Só utilizando gerenciamento de risco no mínimo de 1 para 3. Só para vocês verem o quanto isso daqui é muito mais importante do que uma estratégia. Gente, a estratégia nesse caso aqui não importa. Obviamente que vocês não vão querer passar numa prova com uma estratégia que vocês não validaram, que vocês não fizeram um backtest, que vocês não estão com afinidade nela, né? Eu acho que todo mundo aqui tem um mínimo de racional. Porém, o gerenciamento, se você não segue, já era. Vocês não vão passar em nada. Quando tiver a conta live, vocês vão quebrar essa conta live. Agora, qual que é a chance de você ser financiado? Você tá com a conta live arriscando 0.25 por dia e você quebrar. Se você é da pessoa que quer fazer mais de um trade no dia, continua mantendo 0.25 e arrisca 0.10 por trade. Você não precisa de arriscar muito mais do que isso. Não precisa fechar o dia com 0,5% negativo. Vamos tentar fechar esse dia com 0,25 negativo só, se for para perder. Agora, isso daqui é o que eu utilizo para eu poder passar nas provas. Agora eu posso passar porque eu faço quando eu já estou financiado nas minhas contas live.
Tem alguma dúvida disso, gente? Ficou claro? Mas já faz 1 hora que eu tô falando. Ficou claro? Fez sentido para vocês isso? Que o negócio pode ter ficado clara a explicação, mas se não fizer sentido, né, não funciona. Gente, é sério, ó. Vocês assumiram esse compromisso comigo. Vocês vão me entregar, depois de 23, o relatóriozinho ali de bloco de notas, de Word, onde vocês quiserem fazer. Nesse relatóriozinho de 23, coloca aí a razão, risco, retorno de vocês, que vocês já vão saber, cara. Utilizando 0,25, a gente precisa para 8%. Deixa eu ver aqui. 8 vezes 4, 32. A gente precisa de finalizar os 23 com uma razão risco retorno de 32. A gente precisa de um RR de 32. Então, se depois desses 23 que vocês anotaram e colocando o risco retorno foi 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, 10 para 1, 1 para 1, vocês precisam ter 32 de risco retorno para passar nesses 8%. Gente, espera de pegar minha gata, senão não vai parar. Ravena, pode deixar, amor, quero oi, fica aqui. Pronto, gente, ó. A Ravena quer falar oi pra vocês, fala aí. Explica aí pra eles. Viu? Ela deu oi pra vocês, gente. Se ela não ficar aqui no colo, ela não para de ver. Minha cachorra é Ravena também. Então. Então, gente, ó, faz esse diário de trade. Anota aí esses 20. Se no final desses 20 vocês tiveram um risco retorno de 32, vocês vão ser aprovados tranquilamente. Se não deu 32 ainda, aí vocês vão fazendo mais 23, mais 10, mais 10 até chegar. O importante é que depois desses 23 vocês estejam com um saldo positivo. Porque essa simulação que eu fiz, ó, é com 20 trades. Agora, se você finaliza o mês com 50, com 60, beleza, sabe? Não, entregar depois dos 23, Jonatas. Só faz 20, independente se foi em 20 dias, em 10 dias, 5 dias, em um mês. Mas depois de 23, vocês me chama no privado e me manda. Porque eu vou analisar com vocês esses 20 trades, como é que foi a razão risco-retorno, como é que foi a assertividade. E a gente tenta dar uma refinada. Beleza? Não, histórico de não, a partir de agora. A partir de agora. Faz 20 trades, pode ser em conta demo, se quiser abrir uma conta demo, uma corretora, ir lá na FTMO, que dá aquele teste demo, sabe? Pega aí um de qualquer valor que vocês quiserem e trabalha nesse risco retorno de 0,25 e faz esses 20 trades. Mas não arrisca mais do que 0,25 no dia, certo? E vocês me passam isso. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma surpresa muito grande, te garanto para vocês. E se mesmo assim, depois desses 20 trades, vocês ficarem negativo, vocês vão ver que vocês estão só um pouquinho negativo. Aí às vezes é um ajuste de estratégia, da razão risco-retorno, para conseguir ficar no 0 a 0 e depois iniciar isso daí novamente. Certo? Não, histórico de antes não. Quero a partir de agora. Os seus próximos 23. Pode demorar o quanto for, gente. O compromisso aqui com vocês. Ó, agora vamos lá, posso passar para o próximo. Eu não vou nem falar, gente, aqui quanto que eu sugiro disso daqui, sabe, do risco retorno. Só quero que vocês façam o que vocês estão fazendo já. O operacional de vocês, seguindo a estratégia, não muda nada. Só muda esse gerenciamento de risco, tá? Só isso. Ô Guilherme, o Position Sizer calcula índice também, cara. Aqui eu tô com... Aqui tá o Jones aberto, HK50, o SDX, Nasdaq... Ele calcula tudo, a quantidade. Agora, gente, agora vai ficar um pouquinho mais complexo. Então, calma aí, se ficar alguma coisa
Difícil, eu explico aí de novo para vocês. Isso daqui, até então, é para a gente passar no teste. Arriscar 25% só, 0,25% por dia. Por dia. Não é por trade. Por dia. Funded account dos mesmos 10 mil. Então vamos lá, gente. Passei na prova. Sou um trader financiado. E agora eu tenho uma conta live de 10 mil. Como que eu faço? Lembra no início, quando a gente começou a falar, que eu falei daqueles investidores que buscam 1%, 2% ao ano? Lembra? Vocês estavam todo mundo aí, né? Então, eu, Rafael Mendes, em conta live, eu busco entre 2 e 3% ao mês. É isso que eu busco. Se vocês estão entrando no mercado financeiro, principalmente nessa parte de prop firm, achando que vocês vão ser financiados e no próximo mês vocês vão estar milionário fazendo aí 50 mil dólares por mês, cara, me desculpa, volta 2 degraus, respira um pouquinho, baixa um pouquinho a bola, que não vai ser a realidade. Você arriscando muito, você vai conseguir isso, só que você arriscando muito também, você vai perder muito quando você perder. Então, se você conseguir, não dá pra comprar Lambo no primeiro mês não, cara. Aguarda um pouquinho aí que dá. Eu, Rafael, como eu tava dizendo, eu busco entre 2 e 3% ao mês. Por quê? Gente, se a gente já demorou, sei lá, 30, 60, 90 dias para conseguir passar nas duas provas, nas duas fases, ser financiado e pegar uma conta real, por que caralhos eu vou fazer cagada para eu ser expulso dessa conta real? Por mais que acabou todo o risco, você foi financiado, você recebe os seus 100 dólares de volta, ou o valor que você pagou, você tem um refund, na hora que você solicita o primeiro saque, você tem um refund do valor que você pagou na prova. Então, 0 a 0. Porém, 0 a 0 financeiro. Só que quanto que vale o seu tempo nesses 30, 60, 90 dias que você gastou fazendo esse teste? Né? Então, sim, esse 0 a 0 é só financeiro, porque o seu tempo, obviamente, tem um valor também. E eu tenho certeza absoluta que depois que você tá com o certificado, tá com a conta live, tudo aprovadinho, já tá com a sua identidade aprovada dentro das plataformas, você não quer perder ela tão cedo, né? E eu não quero de forma alguma perder. Eu já perdi? Já perdi uma porrada de conta live por estar seguindo esse gerenciamento ruim. Esse gerenciamento de 1%, 2%. Cara, quantas vezes eu seguindo esse gerenciamento? Você passa na prova assim rapidinho também, se você pega uma sequência de gain. Só que também quando você pega uma sequência de loss, você perde uma conta financiada também muito rápido. E às vezes você não tem psicológico para ir recuperando aos poucos e vai pro buraco mesmo. Na conta live, arrisco apenas... Gente, eu sou encanadinho com estética, deixa eu voltar pro que tava antes. Eu arrisco apenas... Quanto que tava? 13. 0,10% por dia. Cadê o Jonas? Agora ficou pior ainda, né, mano? Agora que não tem lucro nenhum, né? O cara já tava desesperado com 0,25%, vendo esse 0,10% no dia. Aí fudeu, né? Não, mas é sério, gente. É aquele negócio, é brincadeira à parte, mas você quer ganhar muito ou você quer ganhar sempre? Por isso que eu sempre tô fazendo 1 milhão de testes, um atrás do outro, porque o que eu quero? Eu quero ter um capital muito alto para eu arriscar cada vez menos, tendo uma lucratividade maior. Para mim, Rafael, essa que é a brincadeira, sabe? Esse que é o jogo. Conseguir operar um capital muito alto, sempre arriscando menos e buscando uma porcentagem de ganho mensal baixa para eu não ficar muito tempo exposto no mercado. Aí o que eu faço? Arrisco 0,10% ao dia
para conseguir entre 2 e 3% ao mês. Por que entre 2 e 3%? Tem mês que eu faço mais? Tem. Vários meses eu faço mais. Só que é assim que funciona para mim. Eu cheguei em 2%. Eu continuo operando. Como eu tô arriscando pouquinho, então eu continuo operando. Se esses dois eu fui perdendo 2%, perdi, eu tô com 1,9. Olha como tá de boa, tanto que eu perco pouco. Perdi de novo, eu tô com 1,8. Perdi de novo e vai indo. Se eu chego em 1,5 de lucro, depois de ter atingido 2, se eu tô só com 1,5, eu vou operando até chegar a 2. Se eu cheguei a 2 e tô regredindo e cheguei a 1,5, gente, finalizei o meu mês. Acabou. Sabe, o meu mês vai ter só isso daqui de lucro. Tá ótimo. Por quê? Cheguei aqui num ciclo de loss. Eu não quero pagar para ver isso daqui diminuindo. E eu tenho que pagar para ver isso aqui aumentando também. Porém, tenho 50% de aumentar e de diminuir. Eu não quero ver isso aqui diminuindo, já que eu perdi 0,5% da minha lucratividade do mês. Mas se eu tô com 2% positivo, aí eu começo a operar 2,1, 2,2, 2,3 e por aí vai. Eu vou continuando, gente. Se o negócio tá ficando positivo, tô continuando. E a mesma coisa, a partir de 2%, se eu perder 0,5%, que é uma sequência de 5 loss, acabou pra mim, sabe? Aí eu fecho. Mas se eu tô ganhando 2, cheguei a 3%, sei lá, 3%, eu continuo operando. E vou indo, sabe? E depois de ter atingido 3%, eu cheguei naquela sequência de loss, cheguei em 2,5%, acabou meu mês. Lucrinho no bolso, fechou, é isso daqui que eu busco. Certo? Mas eu cheguei em 3%, tô ganhando, fui para 4%, fui para 5%, eu continuo operando, gente, tô operando. E toda vez que eu cheguei no valor, se eu perdi 0,5%, finalizei o meu mês. Então, é um mês extremamente positivo para mim. Por isso que eu uso isso daqui. Seguindo dessa forma, o volume de operação também tem que ser maior ou é tudo questão de risco retorno? Qual que é seu nome? Aqui tá só como K. Enfim, eu uso isso, Rafael, a minha estratégia, eu busco risco retorno alto, cara. Meus riscos retorno são sempre, hoje eu até tava em live com o pessoal na hora do almoço, eu até postei o print ali de uma das mesas proprietárias que eu tô operando. A minha média mensal tá com um risco retorno de 12:1. Então tô sempre buscando operações muito longas, sabe? Eu não entro em operação se for me pagar menos de 5:1. Então assim, eu começo a minha análise, eu vou fazendo as minhas marcações, sabe, os pontos de interesse, eu marco região de liquidez, aí faz de conta que eu realmente fosse fazer essa venda. Eu vou fazer essa venda buscando esse fundo aqui, que seria uma entrada mais ou menos padrão, capturou a liquidez do topo, agora tem que capturar a liquidez de fundo. Se essa operação, ó, tá me dando só 4,5 nesse fundo, é uma operação que eu não entro. Então isso aqui eu não vou fazer. Aí eu vou procurar outro ativo, tudo mais, até me dar no mínimo 5:1. É uma operação que eu não entro. Então eu estou sempre trabalhando em risco retorno alto. Elton, boa noite. Bem-vindo aí. Então vocês entenderam, gente? Ó, eu busco 0,10% ao dia. Porém, como meu risco retorno é alto, a cada 0,10 que eu arrisco por dia, gente, eu tô buscando aí no mínimo 0,5% nesse mesmo dia, por operação. Se eu arrisquei isso daqui, é isso daqui que eu busco pelo menos. Se a operação for me dar menos que isso, eu não vou entrar na operação. Então olha aqui, ó, 4 operações positivas, cara, eu tenho 2% de lucro. De 4 operações só que eu acertar, 2% de lucro. E olha aqui o que eu arrisquei. Sabe, agora você acha que eu preciso arriscar 1% numa conta live para ter 2% de lucro? Sendo que em 4 operaçãozinhas, arriscando só isso daqui, eu consigo esses mesmos 2%. Sabe, eu não quero me expor ao risco, eu não quero ver isso daqui baixando, sabe? E eu perder $10,
para ganhar 50, tá de boa, não tá? É muito simples. 10 dólares numa conta de 10 mil, gente, não é nada. Por isso que eu sempre trabalho risco-retorno. E quando eu entro na sequência de loss e perco 0,5% também, eu tô fora e encerro minha operação. Agora, uma coisa que a gente faz também para acabar a ansiedade, você ter uma meta diária. Já ouviram falar de juros compostos? Alguém que já ouviu falar de juros compostos? A longo prazo, gente, o que vai fazer o Vinícius comprar a Lambo dele vai ser trabalhar em cima de juros compostos. Juros compostos é onde está a verdadeira lucratividade. Porque é aquilo, ó, eu arrisco 0,25% ao dia. Nessa conta que nós fizemos, daria 25 dólares. Porém, se para sempre eu travar que é só 25 dólares, colocar esse limite na minha cabeça, a gente também não vai tão para frente. Porque hoje eu tenho 10 mil. Só que amanhã, às vezes essa conta de 10 mil tá 10.500, tá 15 mil, 11 mil, sabe? Então é 0,25 do seu montante. E é onde a gente usa juros compostos. Porém, eu vou mostrar o jeito que eu uso esses juros compostos para diminuir ainda mais a minha exposição ao mercado e eu ser mais lucrativo. Se liga. Isso aqui é complexo. Isso daqui, pelo menos essa parte aqui dos juros compostos, eu ainda não teve algum curso que eu fiz que eu vi passando, não. Isso aqui é uma coisinha que eu uso e eu acho que ainda não comentei no chat com vocês. Então vamos lá. Drawdown diário, o drawdown total. Eu nunca trabalho aqui em cima do drawdown diário, tá? Eu ponho o total. Nessa mesma conta live eu posso perder 1.000 dólares. Então eu tenho essa planilhazinha de juros compostos. Aí eu coloco lá 1.000 dólares. Por que 1.000 dólares, gente? Esse número, 10 mil, gente, isso aqui é um pouco fantasioso. Porque se eu perco 1.000 e eu tô fora, eu não tenho que ficar muito emocionado com 10 mil. Então eu sempre pego que o meu capital real de uma mesa proprietária é o meu limite máximo de drawdown. Faz sentido para vocês? Como que eu quebro uma conta? Se eu tenho uma conta de 1.000 dólares... Se eu perder 1.000 dólares, eu quebrei a conta, certo? Se eu tenho uma conta pessoal de 10.000 dólares e eu perco 1.000 dólares, eu não quebrei a conta, certo? Então, por isso que eu considero esses 1.000 dólares como capital real, tá? Esse número de 10 mil, obviamente, eu entendo que isso aqui é jogada de marketing, de mesa proprietária, sabe? É uma coisa para crescer nossos olhos. Mas o nosso capital real é esses 1.000 dólares. Então, eu estou trabalhando em cima desses 1.000 dólares. Então eu pego esses 1.000 dólares, que é o meu drawdown total. Ou se você está na mesa de 5k, 500 dólares, na de 20, sei lá, 2.000 dólares. Põe aí o drawdown total de vocês. Esse vai ser o capital real de vocês. Então na minha planilha de juros compostos, eu pego esse drawdown total, que são esses 1.000 dólares, e coloco aqui. Meta diária, 3%. Por que que eu coloquei 3%? Se a gente fizer... acho que 3,5% todo mês, a gente dobra nosso capital ao final de um ano. Então, com 3%, se eu tiver 30 operações ganhando 3%, eu também consigo dobrar esse capital. Então, eu coloco lá 1.000 dólares e eu busco uma meta de 3% em cima desses 1.000 dólares. Se eu tivesse uma conta pessoal de 1.000 dólares, obviamente eu não ia buscar 3%, eu estou buscando nesse cenário aqui, porque a gente tem esse número fantasioso de 10k. Mas vamos lá. 3% de 10.000 dólares, gente, é 30 dólares. De novo. Vocês acham possível fazer 30 dólares por dia com uma mesa de 10k? Vocês acham que isso aí é de boa? É tranquilo? Vai abalar o operacional de vocês? Não vai, né? Então, se eu sabendo que eu tenho que fazer 30 dólares por dia, cara, quanto que eu tenho que arriscar? Eu vou arriscar esses 30 dólares? Não. Por que que eu não vou arriscar 30 dólares? Porque eu não quero me expor ao mercado. Se eu tenho um risco retorno de 1 para 3, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação de 10. Ou vou fazer uma operação de 5 dólares buscando 30, sabe? Um risco retorno maior. Oi, Ravena, vem cá.
Gente, minha gata quer a atenção da minha cachorra, vocês têm noção? Então, ó, eu tenho aqui o valor que eu preciso fazer por dia, para no final de 20 dias, olha aqui, fazer os $800 que eu preciso. Então, até se vocês usarem esse meu gerenciamento aqui da minha conta live, que eu opero com uma mão bem mais baixa do que na conta de teste, olha aqui, nos mesmos 20 dias vai te dar os $800 que vocês precisam. E olha aqui, a meta diária, olha o tanto que é baixo. Então aqui, gente, ó, eu preciso fazer $30 no primeiro dia. Então eu vou arriscar 10, eu não vou arriscar 15, eu vou arriscar sempre menos do que isso. Então $30 divide, vamos lá, $30 divide por 5, que minha média, eu não faço operação com menos de 5 para 1 de risco retorno. Então eu vou arriscar $6 por operação para eu tentar fazer $30. Duas operações que eu perdi, gente, acabou. Fechou o dia. Ou se eu perder uma operação só $6, não conseguir 30, muitas vezes também, gente, acabou. Tchau mercado, amanhã eu tento de novo. Sabe, aí no outro dia você vai arriscar os mesmos $6 para tentar chegar nesses 30. Vocês acham que vocês vão quebrar essa conta live em algum momento? Responde aqui no chat. Fazendo isso daqui, vocês acham que vocês vão quebrar em algum momento? E olha aqui, ó, como eu falei, eu busco entre 2 e 3% ao mês. Olha aqui, ó, 2, 3% ao mês. Aqui, ó, 3%. Olha aqui, 10 dias de operação, gente, buscando $30, 30 e pouquinho todos os dias. Já chega na média que eu preciso. Porém, como eu falei, eu vou arriscando 0.10, 0.10 ao dia, só que tem dia que eu arrisco bem menos, principalmente nas contas maiores, sabe? As contas maiores não precisam disso, eu estou buscando só 3%. Eu não quero 3% em um dia, em 2 dias. Alguns dias consegue? Sim. Várias operações que eu pego com risco retorno alto faz isso daqui tranquilamente, sabe? Porém, ó, o risco é muito baixo para a gente fazer esse valor que precisa. Tá fazendo sentido, gente? Vocês já viram utilizar essa planilhazinha de juros compostos para vocês gerenciarem as contas? Pois é, isso daqui eu só fiz, gente, para diminuir a ansiedade. Se você tem uma conta de 10 mil, você perder $10, você vai ficar ansioso? Você vai dormir com a consciência pesada que você perdeu $10? Não vai, cara, você está só $10 negativo. Se amanhã você entra e arriscar esses mesmos $10 para buscar 30, você tá $20 positivo. Você perdeu de novo? Beleza, tá $20 negativo só numa conta de 10k. Você pode ficar $30, $60, que duas operações você recupera. Então eu vou usando isso. Então o que que acontece? Faz de conta, eu arrisquei $10 e o que que eu fiz? Fiz uma operação de 50, 5 para 1, que é o que eu busco. Aí eu venho aqui nessa mesma planilhazinha, eu tô com 1050. Aí eu sempre atualizo o valor que eu finalizei o dia. Aí lá, o que que ele me dá? No outro dia, ó, eu tenho que fazer 31,50. Será que eu consigo fazer $1,50 a mais do que o dia anterior? É muito de boa isso, não é? Muito de boa. E olha aqui, eu economizo já 2, 3 dias da minha meta, se fosse buscar os 8%. Viu? Então tudo isso daqui, ó, todas essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês é para diminuir a nossa ansiedade no trade. Por que que às vezes a gente fica negativo? Igual já vi gente que está aqui no chat que ficou negativo e demorou, sei lá, semanas para recuperar o valor que estava negativo. Porque estava arriscando muito, 0,5%, 1%, 1% ao dia, 2% ao dia. E depois você tem uma escada muito grande para você subir. Agora, se você está arriscando, e esse daqui, gente, é o lucro que vocês precisam. Não é o valor que é para arriscar, tá? Nessa planilhazinha de juros compostos, aqui ele só me dá um alvo. Porque se você não tem um alvo no dia também, você está operando meio no escuro. Eu sou daquela mentalidade assim, ó. Para que eu quero o mercado financeiro? Para todo tipo de liberdade que me traz. Liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de horário. Eu não quero ficar refém do mercado. Chegar às 6 horas da manhã no gráfico e ficar de madrugada e no outro dia ou no outro dia. Então, se a gente tem uma meta clara, diária, semanal, mensal, gente, é chegar nessa meta, tchau.
Pô, teve vezes aqui, até no grupo, que eu bati a meta na segunda-feira. Falei, gente, sextou. Por que sextou? Porque, ó, eu tenho aqui quanto que eu preciso por dia. Ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Eu não opero sexta-feira, então eu opero 4 dias na semana. Se nas primeiras operações, eu cheguei aqui, ó, o valor final do dia, 181 dólares, ponto 78. Se eu conseguir isso de lucro na minha primeira operação, gente, sextou. Pra que eu vou querer me expor mais, sendo que eu coloquei uma meta clara e eu cheguei nessa meta clara? Então, trabalhando com meta clara diminui a nossa ansiedade, diminui a nossa exposição ao mercado, diminui nosso tempo de tela, diminui o nosso overtrading, diminui um monte de coisa que vai fazer mal pra gente a longo prazo. Quantas vezes eu até falo aqui pra minha esposa, eu falo, nossa, olha, bati a meta em 15 minutos de trabalho hoje, fiquei 30 minutos analisando o gráfico, chegou na minha marcação, 15 minutos de operação, tchau. Acontece. Porém, tem dia também que você entra numa operação, sei lá, 9 da manhã e carrega lá até 2, 3 da tarde. Que é os dias que eu acho estressante pra mim. Mas tem dia que é rapidinho, se você tem uma meta clara, tá? Então, se vocês começarem a trabalhar com meta clara, vai diminuir muito esse overtrade. Vocês não precisam ficar clicando o dia inteiro. Tem gente que eu chamo atenção ali no nosso chat toda hora. O cara fala, caramba, mano, tá operando 24 horas. Sabe, opera sessão da Ásia, de Londres, de Nova York, aí você ganha numa sessão, entrega na outra, entrega mais na outra, aí na próxima você tenta recuperar, aí você fica naquela balança que nunca tá equilibrado, nunca tá pendendo pro seu lado. Gente, 2 horas, não, 1h20 falando. E aí, fez sentido pra vocês? Tá claro? Vocês viram que mesmo sendo conservador, porém, trabalhando com juros compostos, olha aqui, cara. Em 20 dias de operação você consegue 896 dólares, arriscando 0.10, 0.5. Você não precisa de arriscar muito. O problema, eu sei que desanima. Você tá com a conta de 10 mil. Você fez uma operaçãozinha. A conta de 10 mil virou 10.030. Aí você fala, nossa, 10.030 para chegar a 800. Aí começa, né? Eu sei, gente, eu tô falando isso aqui porque eu fiz 10.030. Aí você fala, nossa, 800 menos 30, putz, 770 ainda. Vou arriscar 100. Arriscando 100zinho, se eu conseguir um para 2 é 200, né? 200, 700 menos 200, 500, tô mais perto. Só que aí você vai lá e toma loss de 200. Você tinha 10.030, aí vira 9.800. Ah não, mas o cara falou que eu posso arriscar 2%, não é? Então amanhã é 2%. Sabe, aí você vai lá, mais 200. Perdeu 600. Putz, tô quase perdendo a minha conta. Entendeu por que isso aqui não é saudável a longo prazo? Eu já falei várias vezes assim, e a partir de algum momento que você tem, igual aqui ó, gente, vou abrir o jogo aqui pra vocês. Aulão, aulas, Brasil Trade Desk. Gente, isso aqui é um Notion que eu controlo minha vida toda. Isso aqui são todas as contas que eu tenho, gente. As que tem um bebezinho aqui é que eu tô fazendo as provas ainda. Então olha aqui. Isso aqui tudo é de conta aprovada. Os que estão com azulzinho. Você pegar uma dessas contas assim e você fazer um gerenciamento um pouquinho diferente, beleza. Você escolhe uma conta ali e fala, ó, essa daqui é a conta da loucura. Sabe, é 1% ao dia, 2% ao dia, que se eu ganhar também eu estouro. Gente, tranquilo. Agora você vai fazer isso na sua primeira conta, no primeiro teste e tudo mais. Isso aí é um tiro no pé, você já está começando de um jeito errado. Então sim, eu tenho algumas contas que eu direciono. Essa da conta aqui é para eu fazer um investimento em tal coisa. Essa conta aqui pagar a conta de casa. Essa conta aqui para tal coisa. Aí eu vou fazendo meu gerenciamento financeiro de tudo, sabe? Porém, se você tá ali focado numa conta, na sua primeira prova, gente, olha aqui. Você não precisa de muito mais do que isso daqui não, é só ter paciência. Só que para você fazer isso aqui, você precisa de paciência. E se você tá perdendo, cara, você vai perdendo pouquinho, muito pouquinho. Aí essa planilha de juros compostos, todo dia eu vou atualizando, porque obviamente que você não vai fazer o valor redondo, né?
Você tem que buscar ali, ó, 31,50. Porém, se seu alvo é aqui embaixo e vai te pagar, sei lá, 28, você precisa abrir outra operação? Não precisa de jeito nenhum, sabe? Se seu alvo tá aqui, deu só 28, contou ali o spread, taxa de corretagem, swap, se você levou o trade por outro dia, aí você vem aqui, põe 10.028, não tem problema nenhum. Eu tinha a minha meta diária. Porém, eu cheguei bem pertinho da minha meta, gente, tranquilo. Tranquilo. Próximo dia, sabe? Próximo dia lá, tem que fazer 84 centavos a mais só para os juros compostos funcionar. Dúvidas, pessoal? Muita loucura isso? Falei muita bobagem para vocês? Como é que tá? Fez sentido? Ajudou? Não ajudou? Vocês viram, gente, que o tempo todo, tudo que eu tava falando, toda essa estratégia de gerenciamento de risco, esse gerenciamento financeiro, para que foi? Para diminuir a ansiedade. Tudo isso que eu tô falando é para diminuir 0,25 por dia para passar na prova. Por quê? Se eu perder 25 eu não fico ansioso. 0,10 por dia nas contas live. Por quê? Porque eu não fico ansioso. Só 30 dolinhas de lucro por dia. Por quê? Porque eu não vou ficar ansioso. É muito fácil fazer 30 dolinhas por dia. Eu não vou operar numa mesa de 10k. Gente, é ridiculamente fácil fazer isso daqui. Você pode fazer, sei lá, um monte de operação de 2 dólares, de 3 dólares, de 5 dólares. Se você, esses caras querem ficar clicando o tempo todo, sabe? Mas só tem em mente a sua perda diária. Por favor, olha essa perda diária e isso, perda diária. Em caso de fazer mais uma operação do dia, como que ficaria? Eu pego o valor da perda diária e diminuo na quantidade de operação que eu quero fazer. Isso daqui é por dia para mim, não é por operação, tá, gente? Isso eu, Rafael. Se vocês querem levar isso 0,25 por operação, vai dar conta e risco de cada um, tá? Isso daqui que eu faço é por dia, porque eu não sou um cara que eu vou ficar clicando o dia inteiro, não. O que eu quero? Eu quero fazer o meu em meia hora, 1 hora de trabalho e já deu, sabe? Finalizar o dia e acabou. É isso que eu, Rafael, busco. Mas se vocês querem fazer 1 bilhão de operação, gente, beleza, só tenta arriscar isso. Só que também não adianta você fazer 0,25 por operação e fechar o dia com 2% de loss. Aí não funcionou nada o operacional, sabe? Se gerenciar isso, você não gerenciou risco nenhum. Gerenciou o risco da operação e não do dia. Então eu prefiro sempre colocar por dia, porque amanhã é dia novo, outro momento do mercado, é outra sessão, sabe? Às vezes o seu operação não estava batendo naquele horário que você entrou, aí se você fica insistindo, vai perdendo. Pode ganhar também depois, recuperar? Pode, gente. Só que vocês já fizeram um diário de trade, já viram quantas vezes que vocês recuperaram no mesmo dia depois de uma sequência de loss? Faz de conta, 3 loss seguidos. E a quarta operação foi uma operação positiva. Vocês têm isso no diário de trade de vocês? Sabe quantas vezes que isso aconteceu durante um ano? Eu tenho certeza absoluta que é pouco, porque eu tenho essas marcações aqui, para mim foi muito pouco. E o setup mágico? Ô Vinícius, o setup de 200% de assertividade, 0 loss é na próxima aula, mano. Pois é, tem que ter um setup top das galáxias, alguém ensina. Não tem, cara. Se você tem um setup para você fazer no mínimo 3-1, você não precisa ter o top das galáxias não, gente. Não precisa. Não, setup, eu não acredito em setup não, gente. Mas sobre análise técnica aí a gente vai falando nos chats, vai falando no decorrer aí. Setup engessado eu não acredito não. Eu sou meio purista, eu acredito que você tem que entender o mercado, entender tudo o que acontece, entender todos os tipos de escola que tem no mercado, para depois você operar e não pegar um setup engessado, bateu ali, comprou, bateu aqui, vendeu, cruzou média, faz tal coisa, eu não acredito nisso não. Prefiro que cada um entenda o que está acontecendo com o preço, com o momento, com o horário, do que setup engessado. Mas esse setup é conversa por outra hora. Gente, quem quiser... O que eu tinha para passar para vocês era isso.
Eu só queria compartilhar mesmo, não foi... Chamei de aulão, mas isso aqui foi só compartilhar o que eu faço. Essa parte aqui do meu gerenciamento para conta live, eu acho que eu ainda não tinha conversado com ninguém. Então tá aqui. É 100% do que eu faço, gente. Não tem nada que eu tô escondendo. Não tem nenhuma manhãzinha, não tem nada que eu deixei passar. É isso daqui mesmo, te juro. Eu pego sempre o meu drawdown total, jogo nessa planilhazinha de juros compostos aqui, de todas as contas que eu tenho, e eu vou planilhando em cima daqui. Então, assim, tem dia que eu faço mais de uma operação? Tem, só que geralmente em contas diferentes. Abro uma conta, faço uma operação, pego take, stop, acabou, fechei, abro outro MetaTrader, outra operação. Se me der a oportunidade, se não também já era. Quem quiser abrir o microfone aí, gente, pedir trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. O que eu precisava passar era basicamente isso mesmo. Gente, é que vocês têm que pensar assim, ó. Desculpa, só deixa eu concluir aqui que você já fala. É muito legal a gente ficar postando print, sabe? Às vezes eu fico até meio receoso. Eu sempre conversei com o Vinícius, que o pessoal fala, cara, mas será que eu tenho que expor que é a operação que eu tô ganhando? Será que eu tenho que expor lucro? Mostrar print do MetaTrader para ver quanto que lucrou? Eu fico meio receoso nisso porque isso já me desmotivou bastante. Então, gente, vocês não ficam encanados em ficar postando print, ficar postando boleto, sabe? Que sabe, cada um sabe o que você tem que ganhar, cada um sabe das necessidades, das dificuldades, você não tem que ficar mostrando para os outros. Se querem compartilhar porque tá feliz e tudo mais, gente, legal. Beleza, gente, acabou a bateria da minha câmera, desculpa. Deixa eu desativar aqui. Caramba, baguncei tudo. Cadê a câmera? Desativar, acabou a bateria. Aí não fique encanado em postar print, em ficar mostrando pros outros não, gente. Opera só pra vocês mesmo. Eu sei que você postar um print que você lucrou $30, ou está na conta de 5k que você lucrou $15, não vai ser uma coisa tipo, nossa, uau, sabe, pessoal? Não, mas se você posta um print de $1.000, $2.000, todo mundo vai pirar. Não encana com isso, gente. Vê porcentagem. Quantos por cento que você fez nessa operação? Quantos por cento que vocês perderam na operação para a realidade de cada um, tá? Se vocês colocarem na cabeça de vocês que mercado financeiro é porcentagem e não é o valor final, vixe, vocês vão decolar, pode ter certeza. Desculpa, mano, ter te cortado. Pode falar aí. Esse gerenciamento aí, uma conta daquela da MyForex Fan acelerada, acho que até o final do ano dá pra comprar uma Lamborghini, não dá não? Seguindo assim, cara, a lucratividade disso é bem alta, de verdade. É porque você não tá mexendo muito com o seu psicológico, cara. Você tá ansioso no take e no stop. Você não tá ansioso nem no take nem no stop. Olha aqui, cara, é muito baixo o que você tem que buscar por dia. Obviamente, aqui tá dias corridos, né? Então, 30 por dia praticamente pra você chegar nos $800 que dá os 8%. Isso que é dia corrido, só que também a gente tem que ter ciência, ó, que vai ter dias no meio do caminho que vai ser dia de stop loss. Aí o que que você faz? Era para eu chegar aqui, ó, 2.264. Porém, eu perdi ali, ó, $10. Aí você volta toda a planilha de novo. 1.250, perdi $10. Aí ele vai recalcular tudo de novo para vocês. Mas cara, o lance é juros compostos. Se vocês querem ter lucratividade a longo prazo, vocês vão trabalhar em cima de juros compostos. E independente do tipo de mercado que vocês estão operando, se é dividendo, se é Selic, poupança, qualquer coisa, gente, é juros compostos que vai fazer vocês serem lucrativos. Rafael, boa noite. Boa noite. Cara, eu achei muito interessante, muito maneiro. Confesso que eu já tinha dado uma... na verdade, outros cursos que eu fiz também foi o que você falou, né? Já tinha passado pela aula de Position Size, mas a galera não aborda assim, não. Uhum. Achei muito boa a explicação aí, pô, muito boa mesmo. Parabéns. Cara, uma dúvida. Sim. Cara, eu opero pela Ninja Trader, tá ligado, mano? Uhum. Tipo, eu não manjo muito do meta, não. Posso falar tudo certinho. Não sei se você consegue depois dar uma olhada referente a valores de contrato, porque assim, é diferente, né? Sim, sim. No Forex é Pips, né? Uhum.
No Forex é Pips, como é no índice lá é Ticks. Uhum. Então, assim, é por ponto e tudo mais. Eu não tenho ideia como fazer esse gerenciamento. Uhum. Mas se eu conseguisse, pelo menos, operar no MetaTrader, né, o SPX e o Nasdaq, eu até Cara, mas o Ninja Trader iria. é tipo o Profit, não é? Eu nunca usei Ninja Trader pra ser... É igual o Profit. Então, dá pra você calcular ali o valor que você tá perdendo, não dá? Quando você vai colocar a ordem pendente, você consegue arrastar o stop loss ali pra cima e ver quantos dólares, não consegue? Igual o Profit. Eu acho que não. Ele tem o chart trade lá que mostra seus valores comprando e vendendo, né? Uhum. Mas ele não calcula. Ah, tá. Entendeu? Então... Ele não... pelo menos eu não sei. No Profit eu consigo dar a ordem e ver fazer o position size. Uhum. Mas no Ninja Trader eu não consegui essa façanha, não. Ó, eu vou deixar uma notinha aqui pra mim. Eu vejo no decorrer da semana, beleza? Aí eu te falo. Não, suave, sem pressa. Vou deixar essa notinha aqui. E eu não sei, não sei mesmo, sabe? Não sei como é que te ajuda nisso não, mas eu vou ver aqui e eu te falo. Porque eu nunca usei Ninja Trader. Ô, Rafa. Eu já... Licença aí, desculpa cortar, mas eu já usei também. Tem um colega no chat falando, já usei. Tem sim, tá? Dá pra fazer maravilha. isso. Se você puder me chamar aí depois, mano, pra me dar um help, porque eu só consigo boletar, normal, né? Pelo chart trade ali, que fica a ordem pendurada, mas eu não consigo ver o valor. Eu consigo ver quando tá correndo. Quando entra, né? Consigo ver quanto que tá... Eu vou procurar algum vídeo que alguém já fala sobre isso, que acho que é mais fácil que eu tentar explicar, entendeu? Faz um tempo que eu não uso, mas eu já usei e eu conseguia fazer isso. A gente consegue dimensionar, assim, o loss e o gain na operação ali, e fazer um cálculo mais aproximado que nem o position sizer. Top, é porque eu tava atrás disso, cara, porque no Profit você consegue já deixar, sim, você consegue já calcular o teu stop e teu take, né? Ali no Ninja eu não consigo, mano, não consigo ver, não achei ainda, entendeu? Faz quase um ano e pouco que eu tô operando no Ninja, não achei nada sobre isso, cara. Puder me mandar aí depois, trocar ideia. Eu achando um vídeo legal aqui, eu mando. Porque se eu não conseguir, põe no chat aí pra galera. Pro MetaTrader, entendeu? E sei lá, em vez de fazer prova em corretora de índice, eu vou pra essas mesas aí que vocês estão falando, MFF. eu vou dizer uma coisa pra vocês, já usei o Ninja, tá? Porque a gente, bom, não sei qual que é o seu estilo operacional, mas porque a gente faz aqui não precisa de Ninja Trader não. Ninja Trader é uma ferramenta muito avançada. Ela tem algumas funcionalidades que só nela funciona de verdade, entendeu? Sim. Sim. CT é mais clean, né? Acho que não precisa de Ninja Trader mesmo, não. É só isso. O Jonatas comentou aqui no chat da condução do trade. É porque igual eu falei aqui, só para complementar, mas eu não vou entrar nesse aula. Depois eu faço um aulão de condução, que já 2 horas falando, né? 10 da noite, da tarde. Ó, eu nunca saio do meu gerenciamento por dia, porém, vamos fazer de conta, gente, por favor, vamos simular daqui. Vamos ver aqui um cenário, aqui ó. Vamos simular que eu entrei vendido aqui nessa operação. Simulação, tá, gente? Sem análise nenhuma aqui. Ó, eu entrei vendido nessa operação, buscando aqui o fundinho como alvo. Faz de conta que eu tô nessa operação aqui correndo. O que que eu faço nessa operação? Essa operação aqui eu tô arriscando 0.25 para passar no teste ou 0.10 da conta real. Eu não vou sair desse gerenciamento nessa operação. Porém, uma coisa que eu faço, eu fico marcando os pontos de liquidez, porque são os locais que eu vou fazer parcial da minha operação. Então aqui, ó, eu já começo a tirar o risco da minha operação, eu já começo a realizar algumas parciais. Ó, todos esses pontos de liquidez que muita gente coloca na operação como meu primeiro alvo, ou às vezes vou carregar até o segundo, eu vou fazendo parcial e vou deixando o trade rolar. Eu chamo de condução do trade porque eu não coloco só a ordem pendente e espero chegar no alvo, ou é take ou é stop. Eu não faço isso de forma alguma porque
Eu, Rafael, considero isso uma cagada, que várias vezes você deixa dinheiro na mesa, sabe, à toa. Então o que que eu faço? Ah, eu entrei aqui. Aí o que que eu vou fazendo? Vou marcando os pós. Ó, aqui formou esse order block. Então aqui vai virar um imã. Por mais que o preço derreteu aqui, eu sei que essa região aqui vai ser um imã de preço. Order block. Aí o que que eu falo? Ó, o preço chegou ali. Sabe, chegou ali e reagiu, quebrou a estrutura. Sabe, quebrou a estrutura. Deixou um outro POI aqui. Nesse caso um Fair Value Gap. O que que eu faço, gente? Outra entrada. Se eu já tivesse feito alguma parcial aqui atrás, então eu faço outra entrada. Nesse caso aqui não, porque a parcial estaria aqui embaixo, mas faz de conta que eu fiz essa parcial aqui, ó. Faz de conta que aqui tudo eu fiz essa parcial, a minha primeira parcial. Ó, chegou nesse order block, era uma região de interesse, o preço chegou, reagiu a ela, não rompeu, deixou o Fair Value Gap, outra entrada. Então fiz parcial, diminuí esse stop loss aqui. E essa quantidade de stop loss que eu diminuí é a quantidade que vai ser esse stop loss, buscando o mesmo alvo. Então eu fico acompanhando o trade, não é porque eu entrei no trade que tchau computador, que eu vou embora e no outro dia eu vejo a surpresa, não. Mesma coisa, eu vou fazendo acompanhamento. Toda vez que quebrou a estrutura, deixou algum POI que eu acho interessante entrar, gente, pá, outra entrada. Aí, ó. Esse trade aqui que eu tinha diminuído o stop loss a 50%, break even. Esse anterior, 50%. Esse 50% que eu diminui no anterior vai ser o stop loss total desse. Mesma coisa, mesmo alvo. Ah, voltou numa outra região de interesse, pá. Outra ordem aberta. Então, às vezes tem trade que eu faço, igual o trade principal, é esse daqui, grandão. Só que às vezes eu chego no take com mais umas 4, 5 operações abertas dentro desse mesmo trade. É isso que eu chamo de condução do trade. Então, por isso que tem dia que eu posto ali e falo, gente, fiz 4% no dia, fiz 8% no dia. Só que eu não, desde o primeiro trade, eu não arrisquei mais do que esse 0.25 ou 0.10. Só que como eu fui fazendo várias outras entradas, na hora que chega no take, eu tô com um lote extremamente alavancado. Só que, ó, eu já tirei todo o risco da operação. Então, se eu perder aqui em cima, eu vou perder só o 0.25. Porque todos eles eu já pus no break-even, eu já realizei parcial. Então, às vezes, mesmo se for estopado aqui, só as parciais que eu já realizei, você já está positivo na operação. Então, isso é a condução do trade. Hoje eu não vou entrar no mérito dela, não vou explicar ela a fundo. Mas é mais ou menos isso que eu faço. Isso é um pouquinho mais avançado, gente. Tem que ter um pouquinho mais de confiança, de visão de onde que está ponto de liquidez, de fazer parcial. Tem que se sentir tranquilo com fazer parcial também. Tá? Mas isso aí a gente faz uma outra aula depois. Mas é uma coisa que eu faço. Então quando vocês veem eu postando que eu fiz uma porcentagem muito alta no dia, gente, provavelmente essa minha operação tem uns 4, 5 trades dentro dela. Gente, mais alguma dúvida? Alguém quer adicionar alguma coisa? Se quiserem me corrigir, me xingar aí, pode ficar à vontade. Então, no caso de se eu fazer 2 operações, vamos pôr, eu faço 2 operações por dia. Uhum. Aí uma deu take e outra deu stop. Aí só que uma pagou 3-1. Aí no caso eu fiquei positivo. Eu vou dividir então 0,12.5, né, cada operação. Então eu fiquei positivo 0,36, né? Só que eu perdi uma. Essa conta também vai fechar das 20 operações? Aí no caso aumenta, não é? Desculpa, não entendi. Vai me repete de novo que eu vou anotando. Pronto. Vamos lá. Você vai arriscar 0.12 por operação para fazer 2 operações, né? Isso, para fazer 2 operações de 0.12, certo? Normalmente faço 2, 3 operações no dia. Então, por 2 operações. Aí, no caso, eu vou dividir esse risco, aí eu acho que seria 40 operações, então. Dobraria. Não, mas eu não quero saber de 20 dias, não. Eu quero saber de 20 operações só. Só da quantidade de operação, não de dias que você vai operar.
Não precisa pôr 40 operações não, só de dia mesmo. Entendi. Eu quero ver isso só para depois eu poder dar algum direcionamento para vocês na questão de risco-retorno. Nem é de quantidade de operação. Isso aí cada um, a gente é adulto, cada um sabe o que deve fazer, quantos cliques você quer dar no dia. Eu quero ajudar vocês a ser lucrativo. Então só me passa esse relatório de 20 operações, independente se foi tudo no mesmo dia, sabe? Se foi em 2 dias. Só pra gente ir trabalhando em cima desse risco-retorno. Entendi. Beleza? Mas olha aqui, ó, nesse caso, você tem para perder 0,25%. Só uma coisa, assim, ó, para não... Todo mundo, o que todo mundo busca é lucro. É 0,20%. Um win. 0,12. 0,36. Um loss de 0,12. Total de 0,24. Você operaria de novo? Não. Boa, isso aí que eu ia falar. Lucrinho no bolso, gente. Então nem precisa você arriscar tentando buscar desse 0,25 aqui, buscar um para 3 dele. Você já fez 2 operações, tá só um pouquinho positivo, já deu. Acabou, vai para outro dia, respira, sabe? Isso aqui é praticamente um break-even, né? Com lucrinho, pouca coisa a mais. Mas, gente, respira, outro dia de novo. Não tem problema. Olha aqui, ó, 0,24. Amanhã, mais 0,25. Depois, mais 0,25. Você já está quase chegando a 1,5%. Sabe, se a gente quer buscar 3% ao mês, cara, é que uma semana você consegue fechar. Olha aqui, buscando um lucrinho de 0,25% só o dia. É muito pouco para você fechar positivo no mês. Só que quanto mais você arrisca e mais loss você tem, mais longe você está do seu objetivo. Por isso que eu acho pertinente utilizar esse gerenciamento aqui bem baixo, sabe? Operar com mão bem baixa. Não sei se faz sentido para você, mas assim, eu acho pertinente isso. E se deu um lucrinho, por mais que não chegou na meta, também já deu, sabe? Não tá na meta, mas tá de boa. Não vou arriscar para ficar mais tempo na tela, e às vezes essa segunda operação demora muito, tem que ficar carregando, aí muda a sessão, aí paga suave, aí vem comissão, aquele monte de coisa. De repente você tá positivo na operação, mas não valeu tanta pena, sabe? Ter todo esse tempo que você perdeu. Entendi, muito obrigado, meu querido. Que isso, mano, precisando, tamo aí. E aí, gente, mais alguém? Querem finalizar já? Tudo certo? Vocês operam dia de sexta? Sexta pra mim é day off, gente. Sexta-feira é férias, toda sexta. Sexta-feira é meio esquisito mesmo, hein? Uhum. Sexta-feira, olha, eu vou te falar, sexta-feira foi meu dia mais lucrativo. E eu acho isso muito doido, cara, porque eu pego muita operação longa na sexta. Assim, sério? Algumas sexta-feiras. É sério, mano. Eu já me dei muito bem sexta-feira, assim, sabe? Uhum. Eu não sei, eu tenho boas experiências na sexta. Eu já até perguntei isso pra alguém, já no passado, assim, se foi pro meu professor na época. Ele pergunta se era perfil de operação, o que era, mas assim. Mas também não considero isso um fator, não. Só tô falando porque tu falou, fico fora. Também tem que ficar. Mas assim, acho que por eu ter tido muita sorte na sexta, eu gosto da sexta-feira. Eu falei isso porque eu faço diário de trade sempre, né? Aí no diário de trade tem o dia da semana, sabe? Eu coloco, é bem completinho. Inclusive tá disponível aqui no Discord para todo mundo pegar aí. Deixa eu abrir o em branco para mostrar as operações. Deixa eu ver. Aqui, ó. No diário de trade.
eu filtro tudo, ó, a entrada, o gatilho de entrada, modelo de entrada, ganho, risco, retorno, o profit, se deu win ou não, viés de baixa, tudo. E eu tenho que ir ao dia, sexta-feira. Aí depois eu tenho um relatório de tudo que eu marquei. Aí aqui depois, esse aqui é o template em branco, tá? Pra vocês baixarem. Então aqui, ó. Aí depois eu vou ter a assertividade da segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. O que que eu fiz? Eu tirei a terça-feira da minha equação. Terça-feira eu não faço nenhum clique, porque num histórico de 4 anos de diário de trade, era o dia menos lucrativo para mim. Então eu tirei isso da equação. E consequentemente os outros meses foi bem mais lucrativo do que estava sendo nos meses anteriores. Então faz sentido o que você falou de operar na sexta e ser lucrativo. Muita gente não gosta da segunda, hein? Inclusive o ICT, né? O Michael ele fala para não operar segunda, porque obviamente segunda-feira é um dia de acumulação, tem pouco movimentação. Só que nos últimos 4 anos eu tenho mais de 80% de assertividade em segunda-feira. Então segunda-feira é um dia que eu opero, que deve ser no caso da sua sexta. Caraca. Segunda-feira eu nem olho. Então. Tendo diário de trade, você consegue tirar alguma coisinha ou outra, igual gatilho de entrada. Sabe, ó, coloquei vários aqui baseado no Smart Money, mas faz de conta que toda vez que você entra no Propulsion Block, é loss, é loss, é loss, é loss. Pra que você vai querer entrar de novo em Propulsion Block, sabe? Você vai lá e tira isso da equação. Você viu que é um Propulsion Block, você tira, não entra mais. Sabe, sei lá, toda vez que outra coisa. Eu busco risco-retorno maior quando eu estou fazendo venda do que quando eu estou fazendo compra. Porque no meu diário de trade, eu vi que quando eu entro vendido, eu tenho muito mais assertividade do que quando eu entro comprado. Então eu ainda fico no cagaço de entrar comprado nas operações. Mas tudo isso quem que me fala? Diário de trade, você tendo interessante, tendo um Big Data grande para você saber. Então, às vezes você não precisa nem mudar o seu operacional. É você mudar o horário que está operando, mudar o dia, mudar só o gatilho de entrada, sabe, dar mais atenção no viés, se é de alta ou é de baixa. Olha aqui, ó. Eu coloquei até a parte psicológica, porque você viu, hoje eu só falei de parte psicológica. Então, cara, tem psicológico que às vezes eu opero e não dá bom, sabe? Então o que que eu faço? Se eu tô me sentindo isso na vida real, pra que eu vou fazer um clique? É idiota isso. Time frame, tudo. Então eu acho isso daqui muito importante, cara. Diário de trade, porque você tem que se conhecer. Você tem que mais se conhecer do que conhecer o mercado. Se você tem um gerenciamento, cara, vai ser lucrativo em algum momento. Aí você se conhecendo e saindo de algumas furadas que você mesmo se coloca, já aumenta a sua lucratividade em vários %. Então, ficar fazendo diário de trade e depois de um tempo você acompanhar e se avaliar é muito importante. Muito importante. E eu sou meio noiado com isso. Eu faço meu fechamento da semana e eu vou lá no meu fechamento da semana e eu anoto o que eu fiz de cagado, o que eu fiz de certo, por que essas operações deu bom, por que deu ruim. Fechei a semana, beleza, e depois do mês. Como é que foi o meu mês? Panorama geral. Eu vou lá e comento o meu fechamento do mês. Fechamento do trimestre. Como é que foi o meu fechamento do trimestre? Eu vou lá e comento. Então eu sou meio noiado disso, sabe? Porque eu quero sempre buscar evolução. Eu não fico pulando de galho em galho no operacional. Quem me acompanha aqui sabe, todo santo dia, mesmo horário, mesma coisa, mesmo gatilho de entrada, eu faço exatamente a mesma coisa todo santo dia. O que eu vou mudando pode ser o dia que eu opero, o psicológico que eu tô, o risco retorno, mas o operacional eu não mudo, gente, porque senão eu não tenho dado suficiente para eu ter um relatório para mim. E o que eu preciso é de relatório. E relatório não é uma semana operando, né, esses 20 trades que eu falei para vocês fazerem aí. Eu pedi para vocês fazerem, que eu tenho certeza que menos de 50% tem quem tá aqui no chat faz um diário de trade. Então isso pode ser um gatilho para vocês começarem a anotar. Se depois desses 23 vocês conseguiram enxergar o seu operacional, eu tenho certeza que vocês vão querer fazer um diário que seja no Excel, seja continuando num bloco de notas, mas só de anotando o que vocês estão fazendo. Que aí depois de um tempo, de alguns meses, vocês conseguem, nossa, toda vez que eu opero, toda vez que eu opero euro, USD, eu tomo loss. Eu tenho, 70% de loss no euro,
e eu tô acertando 60% no GBP. Para que você vai querer continuar operando o euro? Só porque todo mundo opera? É cagada isso. Sabe? Ah, mas todo mundo, tô vendo aí os youtubers, todo mundo opera Shao, vou operar só ouro. Só que você vê lá, 70% de assertividade, 80% de assertividade no ouro, e no GBP você tá estourando. Pra que você vai operar ouro? Só para dar print, postar print para todo mundo? Não precisa disso. Tem que operar para vocês. Então, fazendo esse diário de trade, eu consigo ver o que eu tô acertando, o que eu tô errando, e a partir daqui eu vou tirando algumas peças. Só que as minhas marcações, o meu operacional, tudo isso não vou mudar, cara. Já faz muito tempo que eu tô nisso e isso não sai. Pode falar. Você consegue compartilhar de novo esse Notion? Cara, ele tá ali embaixo. Nem queria abusar da sua bondade, uma vez você compartilhou, cara, e eu perdi o link do compartilhamento aqui. Tava no meu WhatsApp. Cara, ele tá aqui no Discord, abaixa lá embaixo. Ele tá aqui ainda. Ah, não, beleza, então, procuro. Tá. Eu atualizei, cara, eu deixei esse template mais leve, porque para ele ficar completo, cada uma dessas tabelas é um banco de dados. Em vez de eu fazer só como caixa de múltipla seleção e tudo mais, cada um desses é um banco de dados para eu poder gerar data de tudo, sabe? Sim. Então ele é um template pesado, mas tinha uns errinhos aqui, eu corrigi, eu até coloquei ali, ó, a atualização dele dia 10/7. Dia 10/7 eu beleza. disponibilizei ele mais leve um pouco. Gente, então, ninguém mais tiver dúvida, boa noite aí. Obrigado quem ficou aí até agora. Depois obrigado pela atenção aí, tá, cara? Puderem mandar um feedback ali no chat, Tamo junto, no lugar, só para saber se ajudou, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí no privado, tá? Amanhã é sexta, eu fico meio off do computador, tá? Como eu falei, sexta-feira é férias. Mas aí segunda-feira, qualquer coisa eu vejo as mensagens, eu ajudo. Domingo à noite também, geralmente eu tô aqui analisando o mercado pra semana. Podem me chamar. A aula de hoje é bem isso, Vinícius. Eu quis quebrar esse tabu de que você, usando lote baixo, você não é lucrativo. Na verdade, a longo prazo é só assim que você vai conseguir ser lucrativo, cara. A não ser que você tiver uma estratégia muito pica e conseguir sempre usar esses 1% aí, você vai estourar, obviamente. Só que não, a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Acho que hoje mesmo eu te falei, eu abri a minha planilha de longo prazo, teve mês que eu tive 25%, eu acho, de assertividade só, e eu fechei o mês quase 6% positivo. Tudo isso trabalhando risco-retorno. Achei aqui, Rafa. Valeu. Que isso, 4/8. Tá, beleza, vai lá descansar, cara. Fechou. Valeu, gente. Tô meio ausente aí do grupo, mas tô voltando. A correria aqui me atrapalha um pouco. Vou voltar a encher o saco de vocês. Tranquilo. Valeu, gurizada. Um abraço pra vocês, hein.